Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. A Rádio Musical FM produzindo mais uma vez conteúdo de qualidade para você diariamente a partir das 11 horas da manhã. É aqui em 105,7 que você acompanha. Também acompanha através do nosso aplicativo em todo o Brasil e no mundo, e também através das redes sociais, do Facebook e do YouTube também. Você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo, desse planeta, de qualquer outro planeta, se tiver internet. E você pode participar também com a gente, mandando o seu alô, a sua pergunta, a sua opinião pelo WhatsApp 011 9 8484 9988, 011 9 84849988. Na técnica do programa está aqui o Rafael Matar e você pode participar com a gente mandando o seu WhatsApp. O tema de hoje é Deus existe. Deus existe. E para tratar esse assunto, estamos recebendo aqui hoje um ateu e um ex-ateu. Ambos professores, ambos com grandes formações. Está aqui o Dr. Tassos Licurgo, professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi diretor nacional do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tem doutorado em educação, em matemática, lógica, tem mestrado em artes, filosofia analítica lá pela Inglaterra, tem pós-doutorado em apologética pelos Estados Unidos, também tem pós-doc em sociologia do direito pela Universidade Federal da Paraíba, também é advogado, exerce a função de pastor do Ministério da Defesa da Fé, lecionou em várias universidades aqui no Brasil e fora do Brasil. O Dr. Tassos também apresenta semanalmente no canal defesadafé.tv, o webcast É Proibido Não Pensar, e está aqui com a gente mais uma vez para participar. Dr. Tassos, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, pastor César, por essa honra de estar aqui, debatendo um tema tão importante com nosso debatedor, o professor Sérgio, uma alegria muito grande, um prazer. Com a gente pela primeira vez aqui no estúdio da Rádio Musical, o Sérgio Sacani tem graduação em Geofísica pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Engenharia de Petróleo pela Universidade Estadual de Campinas, tem doutorado em Geociência, é popularmente conhecido como divulgador científico no YouTube, entusiasta da astronomia, fundador da Space Today, o maior canal de astronomia do Brasil no YouTube, com a maior escola de astronomia do país, com 7.000 alunos formados, um trabalho extremamente relevante e um rosto sempre presente aí nos podcasts dentro dessa área, dentro desse assunto. Sacani, bem-vindo aqui ao programa, um privilégio te receber, muito bom estar aqui com você hoje. Obrigado, boa tarde a todo mundo aí, bom dia na verdade ainda, né? Pastor César, obrigado, Tassos também, prazerzão conhecer vocês aí, todo o pessoal da Musical aí, os ouvintes aí, assistente que a gente fala agora. Legal. Porque o cara pode ouvir ou pode ver, né? Pode ver, então a gente chama de assistente. Todo mundo estiver assistindo a gente aí, valeu, obrigado aí. Bom, vamos lá. Tassos, você era ateu e deixou de ser, e o Sacani segue, quando alguém pergunta, ele fala, não creio que exista Deus. Por que você não é ateu? E aí depois eu faço a mesma pergunta para ele. Bom, bem rapidamente, existem visões de mundos que são compatíveis, são concorrentes entre si. Cada pessoa tem a sua visão de mundo, não é ninguém que não tenha visão de mundo. O ateísmo é uma visão de mundo, o cristianismo é uma visão de mundo, o islamismo é uma visão de mundo. Então eu achava à época que o ateísmo era a visão de mundo que mais bem explicava a realidade, as evidências. Por isso que eu era ateu. Nós estávamos conversando aqui, existe o ateu por questão moral, ateu por questão intelectual. No meu caso, o ateísmo era por questão intelectual. É a mesma coisa, ao que me parece, do professor Sacani, também questão intelectual. Acha que as evidências apontam para o ateísmo. Acontece que, ao me aprofundar nas evidências, achei que o modelo de mundo que mais bem explicava a realidade não era o ateísmo, mas sim o teísmo e, mais especificamente, o cristianismo. E, para tanto, é o que nós iremos conversar aqui, há um sem número de argumentos de várias áreas diferentes que, a meu sentir, sustentam a perspectiva de que, do ponto de vista estritamente intelectual, a visão de mundo que mais bem explica a realidade, que mais bem dá conta das evidências, é o cristianismo. Tudo mais. Os fenômenos, a origem do universo e tudo mais, a questão da moralidade. Existem argumentos de questões filosóficas, argumentos ontológicos. Existe argumento de questão cosmológica. Existe o argumento da moralidade.
Existe o argumento da impressionante confiabilidade das escrituras. Existe o argumento das provas históricas de Jesus Cristo. São vários argumentos que apontam para uma característica única, singular, idiosincrática, peculiar do cristianismo como um modelo de mundo que mais bem dá conta das evidências que nos são apresentadas. Nós podemos nos debruçar sobre qualquer um desses argumentos aqui, caso seja a vontade aqui do debate. Sacaria aí, por que o ateísmo é a filosofia que você abraça quando te pergunto? Muito bem, então, a gente estava falando ali antes, né? O meu lance é o seguinte, né? A gente tenta explicar, né, os fenômenos naturais, né? Então, assim, a gente vai mais pelo lado científico. Então, eu observo as coisas assim, e pela ciência que a gente conhece, né? E até uma coisa muito interessante falar pro pessoal, o pessoal acha que ciência a ciência está indo atrás da verdade. A ciência ela não vai atrás da verdade. Ela tenta buscar explicações, muitas vezes não consegue, ela é renovada, ela é renovável e tudo mais. Então, os modelos que a gente tem e que explicam aí, a gente está falando das evidências, né? Várias evidências observacionais que a gente tem levam a crer, no meu caso, né? No meu caso, tá? No meu caso. Sua interpretação. Na minha interpretação, de que existem explicações físicas, biológicas, químicas, geológicas, para conseguir explicar a maior parte de tudo que a gente tem. Coisa que não tem explicação e a gente está correndo atrás das explicações, entendeu? Tá. Como eu não tenho nem roupa para apresentar um programa nessa qualidade, com essa sapiência de vocês, eu queria deixar que vocês perguntassem entre vocês, ou o que você gostaria de perguntar pro Sacani, por exemplo, e depois o que ele queria perguntar para você. Em parte, eu concordo com o que o professor falou. Nós temos que buscar as explicações, inclusive científicas. Agora, o que eu discordo é o fato de que as explicações existirem, isto é um argumento para o ateísmo. Por exemplo, se nós pegarmos um carro da Ford, abrirmos o motor, nós iremos explicar a mecânica que funciona o motor. Há explicações científicas para o funcionamento do motor. Mas por mais bem que nós expliquemos o funcionamento do motor, isso não é um argumento para dizer que Henry Ford não existiu. Então, o mundo tal como ele é explicável. Aliás, e acrescento um argumento, e ele é só explicável porque nós pressupomos que há um padrão de inteligibilidade no mundo. O cientista ateu, agnóstico, teísta, seja o que for, só pode exercer a sua ciência se ele pressupuser que o mundo é inteligível. E se o mundo é inteligível, é porque há uma inteligibilidade no mundo. E como é que nós podemos pressupor se há uma inteligibilidade no mundo se ele não foi organizado inteligentemente? Então, o próprio esforço da ciência pressupõe a existência de uma inteligibilidade que pode ser descoberta pela nossa inteligência. Não é por acaso que a ciência moderna só nasce em países de matriz cristã, de forma relevante. Porque o esforço que se dava à época era de entender o mundo que foi organizado inteligentemente. Não é por acaso que as maiores e melhores universidades do mundo apareceram como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que não há incompatibilidade entre o esforço do cientista, que é válido, correto, em explicar o mundo, e o fato desse mundo ser um mundo teísta, em que Deus organizou inteligentemente. Okay. Só para encerrar, se o senhor me permite, só mais um minuto, o maior cientista que já pisou sobre a Terra, na minha opinião, se eu gostaria até de saber a sua opinião também, professor, foi Isaac Newton. Por que Newton? Porque Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia não dava mais conta. Ele parou de desenvolver a física, foi desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, porque ele tinha feito tudo. Muita gente diz que é Einstein, mas nós sabemos que Einstein, matematicamente, não era da capacidade de Newton, tanto que ele utiliza matemáticas que outros já criaram. As 4 equações de Maxwell, a geometria de Riemann. Então, Newton, por exemplo, que era um cientista, teve em suas concatenações mentais, preocupações intelectuais, as escrituras. Quantos sabem que Isaac Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Eu não estou dizendo, professor, que eu concordo com tudo que ele falou sobre a Bíblia, não, tá bom?
Mas o que eu estou dizendo é o quê? O que mais ocupou as preocupações intelectuais da maior mente científica que já pisou sobre a Terra foi o maior cientista que já existiu, Isaac Newton. Bom, vamos lá, Sacani, manda aí. Então, sobre o Newton, sim, ele foi que cientista é muito difícil você comparar, né? Porque são áreas diferentes, né? Mas com certeza o Newton ele tem uma importância na história aí que não dá para negar, né? O cara que inventou o cálculo, né? Por exemplo, ele, o Leibniz, e basicamente, né? Toda aí a gravitação, as leis e tal. Tudo do movimento. Isso. E realmente, o Newton, ele escreveu muito, muito sobre a Bíblia. O que pra mim também, o pessoal também já sabe disso, né? Assim, pra mim não tem problema nenhum o cientista, né? Ler a Bíblia, entender a Bíblia, escrever sobre a Bíblia e fazer a ciência dele. O problema tá mais quando uma coisa interfere naquelas interpretações dele. O Newton foi um cara que não deixou as coisas interferirem. Então ele estudava a Bíblia, beleza, e estudava todos os fenômenos naturais. Sobre aquele começo que você falou, eu acho que seja um pouco contrário, cara, lá no começo, entendeu? Por exemplo, imagina você tá lá em 1600 e pouco, e você olha um cometa no céu, entendeu? Aí eu acho que o pessoal, eles observavam coisas e eles iam atrás das explicações para aquilo. Então o que é aquilo? Poxa, é um cometa. Aí passava não sei quantos anos, aparecia de novo aquele negócio. Aí aparecia de novo e no mesmo lugar, do mesmo jeito, parecido. Falou, caramba, será que não tem um jeito da gente bolar, né? Que o Edmund Halley fez isso, né? Ele bolou e, coitado, morreu antes do Halley. Ele não viu o cometa dele voltar, né? Então eu acho que, no caso, é meio contrário, entendeu? A gente vê um fenômeno natural e a gente tenta buscar explicações para ele com base naquilo que a gente conhece, seja matemática, seja física, seja biologia. E, de novo, né? Tem coisas que são incompletas. Então a gente observa alguma coisa que está acontecendo e só daqui não sei quantos anos, por exemplo, o Einstein, né? Lá, quietinho na casa dele, ele preveu as ondas gravitacionais. E uma coisa muito interessante do Einstein, boa parte das coisas que ele deduzia, ele achava que nunca ia acontecer e que nem existia. Buraco negro, por exemplo, ele falou, cara, isso aqui não existe, isso aqui é uma doideira. A gente tem até foto hoje. Ondas gravitacionais. É uma coisa que ele previu na teoria da relatividade e 100 anos depois nós conseguimos detectar a onda gravitacional graças a um mega esforço, porque aí também, nesse caso, você tem vários outros fatores, né? O Kip Thorne, que foi o cara lá que abraçou esse negócio de onda gravitacional, ele teve que brigar no governo americano. Cara, eu preciso de grana para construir isso aqui. É muito caro. E aí, construindo equipamento, tá lá, registrou, tanto que o cara ganhou o prêmio Nobel e tudo mais. Então, eu acho que nessa linha, acho que é um pouco o contrário, entendeu? A gente tenta observar e depois a gente tenta correr atrás de uma explicação. Lógico que com isso vai evoluindo, aí vão surgindo perguntas, né? Ah, mas por que isso é desse jeito? Pô, por que eu tenho que falar aqui no microfone e não falar... Se eu falar atrás do microfone, vai sair som? Deixa eu testar. Aí você, opa, não, eu falo na frente, sai som. Ah, por quê? Então eu acho que é nessa linha. Mas aí. Por várias vezes a ciência deu a mão à palmatória, né? No sentido de que defendia uma coisa e depois, com base em evidências, outra coisa. Mas aí não tem problema nenhum. Para mim não tem problema nenhum, porque aí a gente tem que encaixar um termo também que é muito complicado de explicar, que a gente fala que é um modelo, entendeu? E a gente tem um modelo. O nosso cérebro ele só funciona como modelo. Quer ver um exemplo muito legal? Quando você vai atravessar a rua, você faz uma modelagem no seu cérebro. Você vê o tamanho da rua, você olha para o carro, você vê a velocidade dele e você calcula e fala, se eu andar devagar, eu atravesso, o carro não me pega. Se o carro mudar de velocidade na hora? O que você faz? Aí você dá um tilt, aí você tem que recalcular. Recalcula e corre. Quer dizer, você mudou, entendeu? Você mudou aquele modelo inicial. O modelo ele tem essa característica. O modelo ele tem que ser atualizado à medida que novos dados e novas observações cheguem. São descobertas. Por isso que acontece isso que você falou. Mas assim, eu não tô contra isso aí. Não, eu sei. É isso que eu quero dizer. Eu sou a favor de tudo isso. Eu não estou dizendo que Deus existe com base no que nós não sabemos, não. O que eu quero dizer é que os modelos, para utilizar a mesma linguagem, que a ciência considera como mais bem-sucedidos, e notadamente na questão do universo, que nós estamos falando aqui, né, que é a sua especialidade, apontam para a existência de Deus. Eu não estou atacando as premissas.
O que eu acho que é frágil é a conclusão que é tirada dessas premissas. Não é o fato de nós buscarmos, por meio de modelos como relatividade, Big Bang, ou seja lá o que for, a explicação do mundo que faz com que nós tenhamos uma postura ateísta. O que eu quero demonstrar é que o Big Bang, por exemplo, ou a relatividade, por exemplo, são pressupostos de um argumento teísta. Se quiser, por exemplo, falar do Big Bang, o Big Bang nada mais é do que a rendição da ciência à teologia. Gênesis capítulo 1, verso 1, em hebraico é o livro Bereshit, que é do judeu também, usa no seu primeiro verso o verbo bará. Bará quer dizer criar tudo a partir do nada. Essa era uma tese que na história intelectual não é o que nós não temos, é o que nós temos. Na história intelectual humana, nós temos uma produção intelectual desde da Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, dizendo que o universo nunca havia vindo a existir, nunca havia sido criado, não havia esse modelo. Havia somente uma produção literária que dizia o contrário, que eram os livros de Moisés, que falavam no princípio Deus criou os céus e a terra, que o verbo utilizado é bará. Com o avanço da ciência, com os novos modelos, nós temos hoje, por exemplo, o Big Bang como um dos modelos, o modelo mais bem sucedido na explicação da origem do universo. Eu não estou dizendo que não existem outros. O que eu estou dizendo, vários, mas esse é o mais bem sucedido. Aqui no podcast nós podemos estar vários modelos, mas na hora de soltar o foguete lá, né, de fazer alguma coisa, de fazer não sei o quê, tem que escolher um. Então, o Big Bang, que é o modelo mais bem sucedido da história do universo, faz com que a ciência se renda às escrituras. E o cientista... Por que você fala isso? Porque porque geralmente todo mundo que defende Big Bang, ele vai dizer que eles não são contra assim, a Bíblia, né? Falar a Bíblia está errada e tal. Não, mas é que a questão eu acho que é contra, eu acho que no sentido da explicação, né? Porque o que a gente tenta explicar, e tem problemas no Big Bang que a gente não consegue explicar ainda. Mas o lance do Big Bang, né? Por que ele é o modelo mais, vamos dizer assim, é o que tem mais evidências, né? Então você observa a galáxia se afastando, então é onde a teoria da relatividade funciona. Só que você tem que colocar umas coisinhas ali. Matéria escura, energia escura. São coisas que a gente não sabe o que é ainda, entendeu? E você tem que colocar elas ali para ir ajustando esse modelo de universo que se encaixa na maior parte das observações. Só que tudo isso chega num limite, entendeu? Então o limite é como que tudo isso começou. E eu acho que é nesse ponto aí que entra, né, a parte da explicação que você está falando, né? Que é o como iniciou. Então como que os físicos, os astrofísicos, os cosmólogos falam que tudo começou? Você tinha ali tudo concentrado numa singularidade que a gente chama, e por flutuações quânticas aquilo ali começou a chegar num nível crítico e teve uma grande expansão, que é o Big Bang. Então, essa, digamos assim, é a explicação científica para esse lado. A explicação bíblica, qual que é? Aí você fala. Pronto, exatamente. Perfeita a sua colocação. O professor disse, o Big Bang é o modelo para o qual há mais evidências. Isso. Então, tudo o que nós falarmos agora é com base no que sabemos, se a premissa for o Big Bang. Não é com base no que nós não sabemos. Então, essa ideia de que Deus vai naquela lacuna em que nós não sabemos, nós já concordamos aqui em colocar de lado. Vamos apenas com base no que sabemos. Nós já concordamos aqui que o Big Bang é o modelo de mundo para o qual há mais evidências. O que é o Big Bang? É um modelo que tem como pano de fundo filosófico a perspectiva de que o universo teve um início, teve um começo. Então, quando nós dizemos isso, a questão, quem foi o criador, passa a existir. Porque antes, quando o universo não era tido como algo que veio a existir, existia desde sempre, isso era o que toda a literatura dizia, até que adventos do século passado fizeram com que o cientista mudasse de ideia contra a vontade dele. Segundo a lei termodinâmica, universo expansão, radiação de fundo, galáxia cimenta, a teoria da relatividade, Einstein mesmo coloca uma constante na teoria, ele cria a teoria dá um modelo de universo com início, ele diz, meu Deus, ele coloca uma constante para dar um modelo de universo sem início, gera uma divisão errada, lá por zero na matemática. A matemática, a contraparte formal da teoria, faz com que o cientista, contra a vontade dele, retire a constante cosmológica. E ela pode estar voltando agora. Sim. Porque muita gente indica que a constante cosmológica, aí isso seria um negócio sensacional para o Einstein. Porque ele tirou a constante cosmológica, mas ela pode ser o que a gente considera como energia escura hoje. Então, na verdade, ele sempre teve certo, entendeu?
Só que aí a gente precisa ir atrás do que é energia escura. Mas volta numa outra perspectiva de moldar, de adequar o modelo. Então, Mas o modelo tem que ser adequado aos dados que a gente vai tendo. Concordo plenamente. Correto. Estamos juntos. O modelo tem que ser adequado. Isso é a razão. Você não abandona o modelo. A mudança paradigmática. O livro mais citado do século XX foi A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, que mostra que o abandono de um paradigma não se dá de uma hora para outra. Você tem que tentar adequá-lo. Quem advoga abandono de paradigmas por qualquer coisinha não tem a menor ideia do que é a história da ciência. Tamo junto. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: a partir de agora, na história da ciência, em meados do século passado, o Einstein é recente. Einstein nasceu em 1879 em Ulm, no sul da Alemanha, morre em 1955 em Princeton, nos Estados Unidos. A partir de agora, a questão quem é o criador é colocada sobre a mesa, porque o universo passa pela ciência a ser algo que foi criado, que veio a existir. Se o universo nunca tivesse vindo a existir, não fazia sentido perguntar quem é o criador daquilo que não foi criado. Mas se o universo é criado, teve uma origem, teve um início, a questão intelectual de pessoas honestas intelectualmente, como é o seu caso, como é o nosso caso aqui, se algo foi criado, veio a existir, faz sentido perguntar quem é o criador. E eu posso lhe demonstrar que pela própria ciência nós podemos chegar a características desse criador que são idênticas às características que já estão nas escrituras. É isso aí. Eu acho que é aí que tem a divergência entre, né, você acreditar que teve um criador e que as coisas aconteceram naturalmente, né? Ali pelas flutuações e tal. Eu acho que a diferença toda ela se encaixa nesse ponto, né? E o pessoal acredita que teve um criador que deu o start, né? Para as coisas, né? Isso. E os cientistas, os físicos e tal, não, eles acham que estava tudo ali, começaram a ter flutuações e aquilo ali foi o natural dos eventos, entendeu? Eu acho que essa que é a grande diferença em tudo, né? Perfeito, mas eu trago aqui uma frase sua. A ciência não busca a verdade. Não há. Então, assim, explicar, né? Então o físico não quer saber disso. O físico quer o quê? Controlar e prever os fenômenos. É sua colocação no início. A ciência não busca a verdade. Quem tem que buscar a verdade são os filósofos, os pensadores, sobre o que dizem as premissas da ciência. Então, se as premissas da ciência dizem que o universo veio a existir e, juntamente com ele, vieram o espaço, a matéria, o tempo, as próprias leis da natureza, há conclusões lógicas que nós podemos tirar dessas assertivas premissas científicas. Ora, se o espaço veio a existir juntamente com o universo, por uma questão de inferência lógica, a causa do universo não pode ser espacial, porque espaço não existia. A causa tem que ser não espacial, portanto, infinita. Se o tempo... Aí que entra a singularidade, né? Vem a singularidade. Se o tempo veio a existir juntamente com o universo, a causa do universo não pode ser temporal, porque tempo não existia. Atemporal, portanto, capaz de ver o futuro que uma pessoa livremente decide. Tem consequências teológicas disso. Se a matéria não existia, veio a existir juntamente com a criação do universo, essa causa tem que ser imaterial. Sabe qual é o sinônimo de imaterial? Espiritual. Se criar tudo a partir do nada é algo tão difícil, essa causa não pode ser uma causa qualquer, tem que ser uma causa extremamente poderosa. Se o universo é estruturado de forma tão singular para permitir que esse debate exista, né? Porque senão a gente não estava aqui, né? Com 122 constantes que são minimamente sintonizadas para que a vida seja possível, a probabilidade disso acontecer por acaso, professor, de uma chance em 10 elevado a 138. O senhor que é cientista sabe muito bem disso, né? Uma chance em 10 elevado a 138, César, é um sem número de vezes impossível. Se você trouxer, por exemplo, um princípio, vamos citar o princípio de Borel, por exemplo, da estatística e probabilidades, que diz que uma chance de 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto impossível, uma chance de 10 elevado a 138 é um sem número de vezes impossível. Essa é a chance, pela inteligência, de nós termos um universo deste por acaso. Então, queiramos ou não, existe uma estruturação muito singular nesse universo, única nesse universo, para que esse debate seja possível. Então, essa causa também é, além de não material, portanto, imaterial, portanto, espiritual, não espacial, portanto, infinita, extremamente poderosa, atemporal, também ela é extremamente inteligente. Este é o Deus que as Escrituras descrevem. Fala aí, Sacani. Então, é aí que eu acho que tem essa discordância, né? Para nós, para mim, né? Tô falando para nós, não porque pode ter muita gente que concorde comigo, mas para mim, assim,
não tem o porquê de ter um criador, entendeu? Pra mim, natural isso aí acontecer, ou não, talvez, entendeu? Ou será que existem outros universos também? Multiversos? Porque na hora ali que estava tendo as flutuações quânticas, será que não criou um outro universo? E tem aí talvez milhares de universos paralelos ao nosso, onde coisas estão acontecendo. Então... Tipo a Marvel. A Marvel ela lida com o multiverso do jeito dela, né? Mas na ciência tem o pessoal que estudam a possibilidade de terem, no momento ali que o universo estava surgindo, flutuações que geraram outros universos. Mas eu acho que a grande questão mesmo é essa aí, né? Eu não gosto muito de usar a palavra acredito, entendeu? Mas vamos pôr nesse caso aqui. Eu não acredito, eu não consigo conceber, vamos dizer assim, de ter uma sei lá, força, criatura, um criador que seja, para dar esse start, entendeu? Para mim, seria as coisas acontecendo de forma natural. Eu acho que esse start acontece por onde? Porque houve esse start, né? A gente não sabe, né? Porque, por exemplo, você defende o Big Bang? Sim. Cara, vamos dizer assim, não é que eu defendo, isso aí também é um problemaço, entendeu? Problemão. Porque o pessoal fala assim, não, você defende o Big Bang. Cara, eu nunca falei que eu defendo o Big Bang, não. O Big Bang de novo, pelo que a gente observa, é o que leva àquela explicação. Mas é daquele jeito? Não sei, cara, entendeu? Vamos supor que amanhã a gente descobre uma coisa que fala, teoria mais que agora melhor. O universo cíclico. Não, agora a gente vive dentro de um buraco negro. Agora a gente vive numa simulação. Tem, por exemplo, um estudioso que ele prova por A mais B que a chance da gente viver numa simulação é muito maior da gente não viver nela, entendeu? E ele tem lá todos os argumentos dele, você vai brigar com ele nos argumentos ali, não dá, entendeu? Porque ele tem tudo direitinho. Então, assim, mas de novo, eu vou pelo lado observacional. Então, observando as galáxias, radiação cósmica de fundo, tudo mais, leva a um ponto que estava tudo numa singularidade que a gente chama. E é a partir dali que veio a criação, né? É quando a gente fala a criação do universo, aí dá o sentido de ter um criador, né? De ter um criador. Mas a gente pode falar no início do universo, ou o surgimento dele, né? Não, perfeito, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: existem multiversos, um número infinito de universos pode ser que exista. Qual é o problema para isso? Nós não temos evidências. Exato. O que nós estamos chamando aqui, o que eu estou chamando é para que nós só tenhamos conclusões com base nas evidências e na racionalidade. Eu posso dizer assim, para mim, este universo aqui está em cima de uma grande tartaruga. E essa tartaruga está em cima de quê? Eu posso dizer, está em cima de uma torre infinita de tartarugas. Isso para mim, tudo bem, mas eu não tenho evidências. Sim. Então o que eu estou buscando aqui é que nós construamos as nossas conclusões com base no que sabemos. Eu não quero o ateísmo da lacuna, nem o Deus da lacuna. Eu quero as conclusões com base no que sabemos. E o que nós sabemos é que o modelo mais bem-sucedido de cosmologia hoje diz que o universo veio a existir, teve uma origem e, portanto, uma conclusão lógica, silogística, racional disso é de que há uma causa do universo. Mas pode ser uma causa natural, né? Pode ser, mas sabe por que é difícil de ser? Porque a ciência diz que as próprias leis da natureza só vieram a existir junto com a origem do universo. Então, se não tem leis da natureza antes da origem do universo, não há de se falar de causa natural quando não há lei da natureza. Mas aí, vamos fazer uma pergunta aqui. Sim, por favor. Se não tinha espaço, não tinha tempo, aonde que estava o Criador? Fora do espaço, fora do tempo. Se nós Mas aí é difícil da gente imaginar isso, não é não? Mas, professor, veja bem, olha a contradição na pergunta. Nós não podemos perguntar onde estava alguém se não havia espaço. Existe. Então, mas o que ele era? Ele é atemporal, imaterial, não espacial. Esta é a definição do Deus. Então, se nós... Mas ele era o quê? Uma força? Uma energia? Um ser? O quê? A tendência, pelo que sabemos, é que essa causa é pessoal. Por quê? Porque então ele era uma pessoa. Ele era um ser. Era um ser. De energia. É uma mente. Uma mente. De matéria? Não, imaterial. Como que é uma mente sem matéria? Aí que eu não consigo, entendeu? É porque o senhor está colocando a premissa nas conclusões. Não está saindo da visão de mundo materialista. A pressuposição da investigação já é a de que não existe nada fora da matéria. Então, isso é colocar as premissas já nas conclusões. Mas existe coisa fora da matéria? Existe. Isso, o Deus... Aí é que eu já não... Não, mas o Deus... Assim, a gente pode não crer, mas o que as evidências indicam é que essa causa é não material,
não espacial, atemporal. E, por exemplo, se ela Mas qual que é uma evidência, por exemplo, de existir coisas fora da matéria? o próprio Big Bang. Porque a evidência que não há é que houve algo material criando a matéria. Se a matéria já existia antes de ser criada, ela não foi criada. Se a ciência diz que a matéria veio a existir com o Big Bang, isso é uma evidência de que se o universo veio a existir, que essa causa não pode ser material. Essa é uma evidência. Mas aí ela é o quê? E há muitas coisas fora da matéria, por exemplo, as leis da lógica, o método científico, a objetividade moral. Não, mas o método científico não tem. Eu tô falando assim, fora da matéria. Por exemplo, aqui a gente tem a matéria, né? É, Matéria é isso aqui. Isso. Existe alguma coisa fora da matéria, eu falo? Existe. Deus é um exemplo. O Deus cristão é definido como algo imaterial. Essa é a definição. Mas aí ele é o quê? Uma energia? Ele é uma força? Mente. Não, não é energia. É uma, é uma mente. Mas como uma mente? Pelo que sabemos do Big Bang. É isso que eu estou lhe dizendo. Não, mas aí na sua visão. Porque na minha visão, Não. o Big Bang foi simplesmente flutuações quânticas que aconteceram na singularidade e aquilo ali gerou. Para mim não tem mente fora, não tem nada fora da matéria, nem nada. Não, mas pelo que eu estou entendendo, é o que ele está dizendo assim, flutuação quântica. O que flutuava onde? Olha, o que eu tô... Porque a matéria, na verdade, é que a matéria ela existia, toda ela reunida numa singularidade. Por exemplo, o que é um buraco negro? Um buraco negro ele engole uma estrela. Uhum. Aquilo lá virou tudo uma singularidade. Então, tudo que o buraco negro engoliu, o buraco negro engole estrela, engole nuvem de poeira e gás, engole um monte de coisa. Ele engole matéria. O que ele faz com essa matéria? A matéria vai para uma singularidade. Então, ela está ali numa singularidade. Singularidade é um ponto, é uma região onde a densidade tende ao infinito, num volume que tende a zero. Entendeu? Então, na visão do Big Bang, né? Toda a matéria estava reunida... Condensada ali. Nesse ponto de volume tendendo a zero, densidade tendendo ao infinito, aonde começaram as flutuações quânticas. Então, não é que não existia, entendeu? Só que estava tudo ali e começaram ali as flutuações quânticas a partir do ponto que começou a expansão. Tanto é assim que nós temos vários cientistas, né? Penzias, Wilson, ganharam até o Nobel, se não me engano, em 1963, questão de radiação de fundo, lá no laboratório Sim. Bell. Penzias e Wilson têm afirmações do tipo assim, tudo que sabemos hoje sobre cosmologia se baseia no que estava escrito nos livros de Moisés e em Salmos. Nós temos, por exemplo, um astrônomo chamado Robert Jastrow. Tem um livro muito bom dele chamado Deus e o Universo, né? God and the... O senhor conhece. Nesse livro ele diz uma coisa impressionante. Ele diz que a história da ciência, e ele não é cristão, viu? Ele é agnóstico. Ele diz que a história da ciência é a história, sabe de quê? Da ciência a todo custo, tentando superar a montanha da ignorância. Aí subia um pouquinho, escorregava. Subia um pouquinho, escorregava. Depois de séculos e séculos, quando ele chega ao topo para superar a montanha da ignorância, ele é saudado por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. Em outras palavras, a história intelectual não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu entendo, o que eu gostaria que fosse. A história intelectual humana demonstra uma rendição, só no caso do Big Bang. Tem muitos argumentos, sabe? Da moralidade, ontológico, e inúmeros outros argumentos. Mas só nesse caso específico que nós estamos conversando, a ciência demonstra que, na história intelectual, houve um momento em que aquele verbo bara passou a fazer parte do discurso científico. Jastrow diz, o discurso da sobrenaturalidade faz parte hoje da ciência. Porque nós não conseguimos dar conta da origem do universo sem levar em conta uma mente não inteligente. A gente consegue, sim. Não, assim, da origem. Sim. Da origem do universo, o que há antes. Não tem como. Aí é outra questão, né? É. Aí existe até a famosa, a última entrevista do Stephen Hawking antes dele morrer, foi até sobre isso aí, entendeu? O que existiu antes do Big Bang. E o livro novo dele, aliás, que é muito bom, aliás, aconselho todo mundo a ler, chama Origins of Time, entendeu? Que ele fala da origem do tempo. E aí ele vem com todas essas coisas de física quântica, relatividade e tal, tentando unir essas duas coisas. Quem sabe, será que não é a união da relatividade com a quântica que possa explicar isso? Entendeu? A gente ainda não chegou nesse ponto. Mas será que quando se um dia, e se é que existe essa união, será que isso não explicaria como que você deu todo esse início aí do universo? Mas então tem toda essa questão. Eu só chamo a atenção, assim, gostaria de trazer, chamar a atenção para o nosso debate. Explicar um fenômeno não é dizer que não foi originado por Deus. Ah, não. Se Deus, a não ser que Deus não tivesse organizado o mundo inteligentemente.
Como Deus organizou o mundo inteligentemente, a pressuposição é que nós o expliquemos o fenômeno. Então, o fato de explicarmos o fenômeno não encontra contradição, não é contraditório à origem teísta, cristã do mundo. Então, isso é um... Eu sei que o senhor não pensa isso, mas tem muita gente que acha isso. Por eu explicar... Não, explicou, então acabou. Então não tem mais dentro. A pressuposição cristã é que o mundo seja inteligível, porque a inteligibilidade do mundo pressupõe uma mente inteligente que organizou o mundo inteligentemente. Então, só deixar bastante claro que dizer, nós vamos explicar, não quer dizer que Deus não existe. Pelo contrário. Ou seja, explicar uma coisa não refuta... Não, é o que eu falei do carro forte. Você explica pela mecânica, você explica o funcionamento de um motor, não é? De um carro. Isso não quer dizer que Henry Ford não existiu. Pelo contrário. Bom, eu vou para o intervalo, já passei alguns minutos, e a gente volta já para o nosso próximo bloco. Estamos de volta com o nosso programa de debates especial, hoje aqui com Sérgio Sacani, com Tassos Licurgo, esses dois feras aqui da área das ciências. E também eu quero ouvir a pergunta do ouvinte. Manda aí a tua pergunta para cá. É pelo WhatsApp, tá? De qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É aqui em São Paulo, 011 984849988. Manda teu áudio e teu áudio vai aparecer aqui já. Volto aqui com vocês. E aí, Tassos, manda aí. Eu parei com quem falando? Eu não lembro com quem. Não me lembro também, não. Então, mas vai, pode ver. Manda aí. Sobre o quê? Não, existem vários argumentos, né, para a existência de Deus. Existe o argumento da origem do universo que nós conversamos, existe hoje outros também. O argumento da moralidade é um argumento muito interessante também para a existência de Deus. Como é esse argumento da moralidade? O argumento de que o fato de nós percebermos a injustiça e a maldade no mundo, na realidade, pressupõe um bem. E o mal e o bem pressupõem uma lei moral objetiva a partir da qual você diferencia o bem do mal. E se há uma lei moral objetiva, é razoável dizer que há um legislador moral objetivo que é Deus. Dá um exemplo. Não é, pronto, se você olha o mundo, C.S. Lewis, um grande escritor, escreveu até Crônicas de Nárnia, um livro muito bom para as crianças. São 7 livros, aconselho a todas as crianças, Crônicas de Nárnia, muito conhecido, né, de C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia assim, como é que eu posso acreditar em Deus diante de um mundo tão injusto e cruel? Aí ele parou e pensou, mas espera aí, com que é que eu estou comparando a crueldade e a injustiça desse mundo? Um homem não pode dizer que uma linha é curva a não ser que tenha a percepção de uma linha reta. Então, o fato de nós termos a percepção da injustiça do mundo pressupõe que tenhamos um padrão a partir do qual nós podemos medir a injustiça do mundo. O padrão reto de justiça. É a partir dele que medimos a injustiça. O padrão reto de bondade. É a partir dele que medimos a maldade. Então, se há esse padrão reto, perfeito, de justo e bom, é muito provável que haja um legislador moral objetivo que criou esta lei. Então, assim, é um argumento de moralidade que, com base nele, o C.S. Lewis, que era professor de literatura medieval, um intelectual de estirpe, de envergadura, passou a acreditar em Deus. Aliás, voltou a acreditar em Deus, que quando criança ele era cristão, aí a mãe dele morreu, ele teve um sofrimento grande e se afastou. Não é que Deus faça o mal, mas é que Deus, graças à existência de Deus, é que nós temos a percepção de que há um mal no mundo. Tem outro argumento interessante, professor, que esse é bem intelectual. Esse argumento nasce com Anselmo, e eu acho que Alvin Plantinga tem uma versão interessante desse argumento. O argumento mais ou menos é assim, né? Ele diz assim, o ser do qual não podemos pensar nada maior, então o maior ser imaginável possível tem de existir. Porque essa versão não existindo é menor do que a versão dele existindo. Entendeu? Então, Entendi. O ser do qual não podemos pensar nada maior necessariamente existe. Porque ele não existindo não é o ser do qual nós podemos pensar nada maior. Isso é um argumento ontológico. Tem Certo. argumento também, por exemplo, das escrituras. Porque a Bíblia, para qualquer ateu, qualquer intelectual, qualquer coisa, analisando por questões puramente intelectuais, é um livro inigualável na antiguidade. Não é? São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores, 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo. E você pega esses 66 livros escritos num período de 15 séculos, você compara, e eles são absolutamente impressionantes em termos de coerência, não há contradição.
há dificuldades para as quais há respostas. Então, isso é inigualável. Eu sozinho, professor, escrevo um livro para mim, eu sozinho escrevo. Quando eu vou ver, tem contradição. Aí você pega 15 séculos e pessoas de mais diversas áreas. Você tem pessoas que escrevem esses livros em prisões, né? Os casos de Paulo, escrevem em palácios, como Davi, Salomão. Eu digo até que tem livro até para evangelizar os tarados, que é o livro de Cantares, né? Eu digo assim. Bom, vamos lá. E não tem contradição. Então, isso aí é um elemento também que chama atenção intelectualmente para o fato de ter um livro dessa forma. E depois nós podemos ver até que a manutenção das cópias deles é impressionante, né? Nós temos, assim, 5.686 cópias só do Novo Testamento. Isso é um recorde. Se formos comparar com um livro que nós temos, por exemplo, da Grécia, que é uma cultura extremamente inteligente, a Ilíada, Pouquíssimos, né? a Ilíada, né, que é o mais antigo, tem poucas, né? A Ilíada ainda tem alguns, assim, tem 643, mas os diálogos de Platão ou de historiadores como Suetônio, até Joséfios, Tácitos, baseados em 7 cópias. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem 5.686 cópias, você faz com que o possuidor de uma dessas cópias não possa alterar. Porque se você alterar a sua cópia, haverá 5.685 olhando, apontando a alteração. Então isso dá confiabilidade ao texto. Ok, Sérgio, mandei. Cara, assim, essa parte moral aí são coisas que eu não entendo, assim. Eu entendo de ser moral e tal, do bem e do mal, né? Até deixar claro aí pro pessoal, cara, assim... você não acredita na Bíblia. Cara, como que eu não vou acreditar na Bíblia, cara? Entendeu? A Bíblia foi um livro, foi escrito, tá lá, né? Tá lá, foi escrito. E aí tem, voltando no negócio de evidências, né? E tem evidências arqueológicas de tudo, que aqueles lugares existiram, que aquelas coisas existiram, que a crucificação foi feita porque era uma coisa que era feita na época, e que tal, e que... Cara, não tem como. Eu acho que um problema, mas aí o problema é mais de vocês que estudam e que aí debatem com outras pessoas, que são as questões das interpretações que são dadas, né? O que eu brinco, né? O Rodrigo Silva teve lá no meu programa, né? É umas coisas que eu brinco, o pessoal fala, pô, por que não escreveram numa linguagem mais fácil, né? Que aí não teria discussão nenhuma, né? Mas ela deixou ali aberto para várias interpretações, né? E essas interpretações acabam... O texto pode ser que não tenha incoerência, mas as interpretações acabam colocando incoerências nisso aí, né? Então, assim, só para deixar cá, pessoal, muita gente fala assim, você não acredita na Bíblia. Cara, como não acredita? A Bíblia, o negócio foi escrito, tá lá, e tem o Velho Testamento, e tem o Novo, e tem as evidências arqueológicas de boa parte das coisas que estão ali, né? Então, assim, não tem essa não, entendeu? E uma outra coisa também, tava até falando ali pra eles, né? Eu não sou militante do ateísmo não, viu? Muita gente acha que eu sou eu não sou não, cara. E eu falo isso, repito várias vezes, cara, acredite, se você acredita, isso te faz bem, entendeu? Continue acreditando, não tem problema. Cito meu orientador, que era monge, ainda que não morreu, né? Monge budista, entendeu? Era um dos maiores pesquisadores na área dele e era monge budista, e é monge budista, entendeu? Ô, Sacani, o que precisaria para, no caso de uma pessoa como você que tem doutorado, que tem bastante estudo e tal, falar assim, igual o Tassos falou, porque o Tassos era ateu como você, ateu intelectual, que ele fala, né? Isso aí. E ele chegou um dia, que eu acho que, não sei se ele... Chega um momento que fala assim, cara, quando alguém perguntar o que eu sou, agora eu vou falar que eu sou cristão. Então o que falta? O que tem que acontecer pra você? Você me dá 20 segundos só para dizer uma coisa assim, ó. A pessoa pode dizer, se fizer bem, creia. Tudo bem, a pessoa pode crer em tudo, né, professor? Beleza. Agora, eu tenho que deixar claro que, com base na Bíblia, esse tipo de crença não é a fé cristã. A fé cristã não aceita esse tipo de crença só porque lhe faz bem. A fé cristã tem um outro tipo de proposta. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz assim, santifique o Senhor em seu coração e esteja sempre a apresentar a todo aquele que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a fé cristã exige um sustentáculo intelectual. Jesus de Nazaré, lá no Evangelho de São Mateus, quando perguntado sobre qual é o maior dos mandamentos, ele diz... Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Deus não diz assim, eu quero o seu coração, mas por favor, deixa o cérebro lá de fora da porta, não. O entender e compreender Deus é um pressuposto lógico de nós amarmos.
o amarmos. Só para deixar claro que o tipo de fé cristã exige uma coisa a mais ali. Uma coisa a mais. Entendi. Sacane, responde aí, mano. Então, o que teria que acontecer, né, cara? Teria que ter o pessoal fala, né? Teria que ter algum tipo de um sinal, sei lá, alguma coisa, entendeu? Você tá buscando explicações para fenômenos e não conseguir explicar ele de jeito nenhum e nada surgir, não ter nenhuma pista e nem nada. E aí você fala, não, aí aqui, por exemplo, eu tô vendo que tem mesmo uma manifestação de Deus sobrenatural que seja, né? Nesse ponto aqui. Tá. No meu caso, né, que você perguntou, né? Isso. No meu caso, teria que ser algo desse tipo. Aí tinha uma pessoa que dizia assim, olha que interessante, uma complementação, dizia assim, o mistério está ao meio-dia. O mistério está ao meio-dia. Nós não precisamos sair nos lugares mais obscuros, os labirintos mais obscuros, buscando uma coisa impressionante. O que a pessoa quer dizer é o seguinte, ao meio-dia, se você chegar e pegar uma flor, há mistério suficiente ali para nós nos debruçarmos sobre aquilo e que chegaremos a uma causa inteligente, a um Deus criador. Então, essa é uma perspectiva interessante. Muitas vezes, não estou dizendo que é o seu caso, professor, mas muitas vezes a coisa está ali, mas a pessoa não quer ver. Para quem quer ver, é possível. E também há a perspectiva, que aí eu concordo, se Deus se manifestasse de forma robusta, que não houvesse alternativa, ele não alcançaria o verdadeiro amor. O amor pressupõe a possibilidade de não amar. Você pode até forçar uma determinada pessoa a se comportar como se amasse, mas ela só amará verdadeiramente se ela tiver a opção de não amar. A possibilidade de decidir se ama ou não Deus, você ter a possibilidade dessa liberdade de posicionamento é um pressuposto lógico daquilo que Deus é. Então é muito interessante essa perspectiva. Uma pergunta. Participação do ouvinte, o telefone DDD é 41, final 3639. Quero fazer uma pergunta. Você deu o telefone do ouvinte, não? Só o final. Só o final. Sim, meu Deus. Mas posso dar o começo? Anote aí. Se Deus não existe, segundo os ateístas dizem, como explicar a complexidade do corpo humano desde seu DNA até a pele, sendo o maior órgão do corpo através de ser criado, segundo a Bíblia, reflete a imagem de Deus e tal. E aí, Sacane? Não é minha área, viu, pessoal? É pessoal da biologia. Eu não sou biólogo, aliás, sou péssimo, na verdade, em biologia. Mas dentro da biologia tem esses estudos aí todos, né? De como que os seres vão evoluindo, como que as coisas vão acontecendo. Não é minha área, viu? Então, para não falar besteira, eu prefiro nem entrar nisso aí, porque realmente biologia eu sou um zero à esquerda, viu? O estudo da biologia traz questões importantíssimas também, né? Desde do próprio DNA, ele falou DNA. O DNA é o quê? Uma linguagem, um alfabeto de 4 letras, ATCG. Então, a organização informativa do DNA nos diz muitas coisas também. Se nós pegarmos, por exemplo, o organismo de uma só célula, professor, um unicelular, como uma ameba, o DNA da ameba traz informação equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. Então, essa é uma informação da ciência sobre a qual nós podemos nos debruçar e tirar conclusões filosóficas. Será que podemos entender que há, por processos naturais, uma capacidade de criação de um organismo deste tipo? Uma só célula de um organismo com uma só célula, nós não podemos dizer que é um organismo simples. Não há vida simples. Entre a não-vida e a vida, há uma distância praticamente intransponível pelo acaso. Tanto é assim, professor, que a ciência hoje patina na tentativa de explicação da origem da vida. Explicava antes, quando não tinha métodos eficazes de esterilização dos recipientes. Depois da pasteurização, não se consegue defender a ideia de origem por acaso. Os próprios defensores do evolucionismo dizem assim, eu não falo como é que a vida se originou. Eu falo a partir da vida. A partir da vida já existente. Então, a origem da vida é algo que a gente fica. Não pode ser por acaso. Eu trabalhei um tempo... Não, mas aí eu acho que já é um erro. Eu acho que pode ser por acaso. Pode. Se vier explicações... Pode ser por acaso. Nós não sabemos. Mas ela pode ser. Pode. Mas o que pode, se houver alguma outra descoberta muito impressionante. Sim, porque mas aí que nós estamos atrás, né? Certo. A origem da vida, isso aí que você falou, é um negócio muito interessante. Aliás, não a origem da vida, cara, isso aí já é muito evoluído. A origem da água na Terra, a gente não sabe. Como que a água veio parar aqui na Terra? Isso. Como que a água está aqui?
A gente não tem. A gente não tem uma explicação. Você fala, foi desse jeito, entendeu? Existem 4, 5 explicações e para a gente tentar chegar na água. E por que eu falo da água antes da vida? Porque a vida aqui ela só existe por causa da água. Então, antes da pessoa, não, mas a origem... Não, cara, vamos atrás da origem da água primeiro. Porque se não tiver água, a vida aqui na Terra nem existiria. É verdade Como que a água chegou é verdade aqui? que a água ela é extraterrestre? O pessoal Não fala sabemos. isso. Pode ser que a Terra... Existe a hipótese da Terra ter nascido molhada e boa parte da água ela estava aqui na formação do planeta. Tem a hipótese da água ter vindo para cá através de cometas. Tem a hipótese de parte da água ter vindo através de asteroides. Tem a hipótese de boa parte da água ter sido criada pelo Sol. Pelo Sol, olha só. Entendeu? Então, e qual delas? Então, é o que eu falo, né? Não saber. A ciência está estudando. Certo, mas eu chamo a atenção para um ponto. Do ponto de vista intelectual, a origem da água e a origem da vida são 2 assuntos totalmente diferentes. Mas são ligados, né? São ligados. São ligados, porque sem a água não teria vida como a gente conhece. Concordo, sem carbono, Sem carbono sem também. energia, sem oxigênio. São 6, né? são- Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Isso é o básico. Precisa desses. E ainda precisaríamos ter 122 constantes minimamente sintonizadas para que a vida fosse possível. E acho que é mais que 122, hein? Eu- Por exemplo, a Lua tem que ser uma Lua grande, Mas numa determinada distância. Será que a Lua teve campo magnético? É porque eu estou dando aqui uma postura quase ateísta para não ficar muita coisa, Não, né? mas ó, será que a Lua teve campo magnético? É. Ela pode ter tido campo magnético no momento, isso aí é um estudo muito recente, a Lua pode ter tido campo magnético no momento crucial em que a vida estava se desenvolvendo. Se a Lua não tivesse campo magnético naquele momento, a radiação, ela ajudou a proteger a Terra. Se não tivesse aquele campo magnético da Lua, a radiação solar poderia ter sido tão grande que a vida não poderia ter desenvolvido do jeito que se desenvolveu. Então, assim, eu acho que 122 é bem pouco, na verdade. Mas deixe-me dizer por que a vida é diferente da água. Porque a origem da vida pressupõe um programa de computador. Não, mas pressupõe a água. Não, pressupõe. Eu não estou dizendo que não pressupõe, tá certo? Mas eu estou dizendo que a vida tem o DNA, que é uma informação. Sim. Então, a informação, segundo o que sabemos, só pode ser proveniente de uma mente inteligente. Aí para mim, que não cabe. Porque para mim, a água tem um papel muito importante. Porque se a água não é o solvente aonde você mistura, esses elementos tenham sido misturados. Precisava de um solvente para que isso pudesse acontecer. Mas isso é muito importante. Peraí, eu vou voltar nesse ponto, mas eu tenho que fazer um intervalo de 1 minuto aqui. Não, 1 minuto, 60 segundos. Eu já volto, mas não perde esse ponto, não. Estamos de volta, eu tinha cortado aqui o Tasso, mas eu tinha que passar aqui a vinheta, o cortador estava se manifestando, agora volta aí, Tasso. O cortador, é? Tem o cortador, migrador, devorador. Eita. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu concordo com o professor Sérgio que a água é essencial, nós não estamos discutindo isso, tá? A água é essencial, estou discutindo isso não. O que eu estou dizendo é que a vida, a origem da vida e da água, mesmo a água sendo essencial para a vida, todos sabemos, inclusive a gente está tomando água muito aqui, né? Exatamente. Mesmo a água sendo essencial para a vida é constitucionalmente diferente, é um capítulo diferente porque traz um software internamente. Bill Gates, por exemplo, disse que o que tem no DNA é mais complexo do que qualquer software já criado para qualquer computador. Então nós temos 1000 volumes de informação da Enciclopédia Britânica no DNA de uma ameba. Então, entender, mesmo que a gente se esforce, entender como um elemento de... Que tem uma célula. Quantas células tem um ser humano? A gente está tentando diminuir, né? Emagrecer, né? Mas aí, da Principalmente as de gordura. Da ordem de 80 a 100 trilhões de células. No meu caso deve ter um pouco mais, né? E a célula humana, por exemplo, nosso neuronal, tem informação muito maior, de 5 milhões de páginas de informação. Isso dá o quê? 25 mil livros, 200 páginas, é isso? 5 milhões de páginas de informação. Então, o que nós temos que entender é isso, que são coisas diversas. Nós passamos a ter um código de computador. E esse código não é mais simples. Não existe um código simples conhecido pelo ser humano. Esse código, se nós pegarmos o ser vivo unicelular, de uma só célula, nós temos 100 trilhões, né? Estamos fazendo um regime para diminuir. Isso. Temos 100 trilhões. Se nós pegarmos um de uma só célula, unicelular, uma ameba, o DNA da ameba tem 1000 volumes de inteligência ali dentro. Então, é muito difícil
Não é que não seja possível, mas eu não encontrei ninguém que conseguisse fazer. E a ciência não tem a menor ideia. É muito difícil entender como essa informação surge por acaso. Se nós pegarmos hoje, você tem uma ideia, a vida é um negócio tão complexo que se você pegar hoje o melhor laboratório na face da Terra, com o melhor grupo de os cientistas mais inteligentes da Terra, incluindo o professor Sérgio. Não, o senhor vai estar nessa equipe aí. Você pega os cientistas mais inteligentes da face da Terra, com o professor Sérgio, todo mundo nessa equipe. Bota num laboratório com um tubo de ensaio e bota uma ameba dentro. Viva, não tá? Viva a ameba, fure a ameba. Esse grupo não sabe reconstituir a ameba. Que só tem uma célula. Não, tudo que é necessário para a vida estava ali, não estava? Dentro do tubo de ensaio. Furou a ameba, morreu a ameba, você não consegue reconstituir com tudo que é necessário, com controle da temperatura, controle de tudo. Então a vida é, de fato, algo que nos fascina intelectualmente. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Que a vida e a origem da vida é um negócio que fascina, isso aí é isso mesmo. A origem da. Mas aí é um pouco meu pensamento é um pouco diferente do seu, só pelo fato de que a gente não pode isolar as coisas, entendeu? Tipo, não, a vida a gente analisa, por exemplo, a origem da água é uma outra coisa. Para mim as coisas estão ligadas, entendeu? Para mim, na verdade, tá tudo ligado, né? Os ciclos que tem na Terra, ciclo de carbono, os vulcões na Terra. Então a gente já sabe hoje que se a Terra não tivesse vulcão, muito provavelmente a gente não teria vida, entendeu? Porque muitos elementos que vêm do interior do planeta pelos vulcões. Então assim, cientificamente falando, né? A gente tem várias né, caminhos aí para seguir. Agora, qual é a origem da vida? Como que ela começou? Se foi ali nas pocinhas ali, veio o raio e aconteceu. Se foi nas fumarolas no fundo do oceano, entendeu? Onde você tinha ali as condições para a vida, porque a vida ela tem que ter condições, né? Condições para que ela pudesse dar o início. Então, quais são todas essas condições? É isso que o pessoal procura aí. Mas com certeza isso aí não tem dúvida nenhuma, cara. A vida é um negócio, a origem da vida, o desenvolvimento dela é um negócio fascinante. E as coisas são ligadas mesmo, eu concordo que são ligadas. A separação que eu fiz foi intelectual, para dizer que o estudo da origem da água é um tipo de não, sim. Mas são ligadas. Eu não estou jamais dizendo que a água não é necessária para a vida, não. Essas constantes antrópicas, o que são, para quem está ouvindo a gente que não tem conhecimento, o que são constantes antrópicas e como você, como ateu, entende elas? Mas qual tipo de constante antrópica? As 122. São as condições necessárias. Quais são os critérios necessários para que a vida do homem, comece? Por isso tem esse nome antrópico. Para que ela comece? Comece e subsista. Um para que comece, o povo não sabe. Isso. Ninguém sabe, a ciência não sabe. Para que ela exista, nós estamos aí numa luta para acabar com ela, né? Todo dia. Para acabar com a vida? Da nossa, né? Do jeito que a gente tá mudando a atmosfera aí, cara, logo a atmosfera hoje da Terra, ela não é mais daqui a pouco, se continuar do jeito que tá, jogando esse monte de gás aí que a gente tá jogando aí na atmosfera, nós vamos mudar a atmosfera num certo ponto que ela não vai ser mais para nós, entendeu? Pode ser para um outro ser que surja aí. Talvez o ser que exista numa próxima atmosfera tem que ter 4 narizes, entendeu? Ou tem que ter o pulmão pequenininho, o coração gigante, ou o contrário, a gente não sabe. Porque nós nascemos e vivemos, né, num nível de atmosfera, com uma porcentagem de oxigênio, uma porcentagem de nitrogênio, e isso está sendo muito rápido, né? Está sendo muito rápido. As mudanças que a gente está causando, elas são terríveis, entendeu? Esse universo vai ser uma grande sopa cósmica, fria, sem vida. A tendência é essa. A vida não vai ser possível. E eu concordo. E eu lhe digo assim, só uma coisa interessante, talvez você não saiba, por não estar estudando as escrituras, a Bíblia é o único livro sagrado que fala de 2 criações. Diz que nós viveremos em novos céus e nova terra. É um caminho. Até nisso, a Bíblia é compatível. Até com isso, a Bíblia é compatível. Que ela fala da terra sendo destruída, ela fala da terra sendo refeita, ela fala da terra... Novos céus e nova terra. Até com essa sua perspectiva realista, que eu não vou tirar até a culpa do ser humano, o ser humano está sendo muito atacado assim, né? Vou dizer assim, até pela expansão do universo cósmico. Aqui a vida não será possível. E a Bíblia prevê isso, já previu isso.
nós viveremos em novos céus e nova terra. Não é impressionante? Ah, não. Isso aí, nesse ponto é mesmo. É. Agora, essas constantes aí, elas é aquilo que a gente tá falando, né? Talvez sejam muito mais. É que tem coisa que talvez a gente nem saiba, né? Será que... Por que, por exemplo, por que Vênus, planeta Vênus, ele é muito parecido com a Terra? Ele é do mesmo tamanho da Terra, bonitinho. A Terra e Vênus vieram evoluindo igualzinho. Até que chegou um momento que aconteceu alguma coisa em Vênus que não aconteceu na Terra. E se o que tivesse acontecido em Vênus tivesse acontecido aqui? Mas o que aconteceu? A gente não sabe, mas aconteceu alguma catástrofe tectônica que vários, milhares, né? Vênus, só para vocês terem uma ideia, o último mapeamento ele tem só 85 mil vulcões. Boa parte desses vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo, o que contaminou a atmosfera, deixou ela de um jeito que a vida não poderia existir. E na Terra, a gente teve momentos, por exemplo, com a extinção dos dinossauros, a gente tem a teoria do asteroide, né? Uhum. Só que existe também hoje já a ideia que não foi só o asteroide. Foi o asteroide junto com um grande evento vulcanológico que aconteceu no planeta, lá na Índia, nas Não Trapas tem engolir essa tibetanas. história só do asteroide, né? Você já sempre engoliu a história do asteroide, acabar com todos os dinossauros? Não, isso aí dá pra entender. Isso aí dá pra entender. Bom, mas para a questão da existência de Deus, o que o professor está colocando aí é algo a favor da impossibilidade de existência de um planeta como a Terra por acaso. Você veja que qualquer coisa mínima em qualquer planeta Sim. torna a vida não possível. Então, esses argumentos são argumentos para dizer assim, meu amigo, a Terra do jeito que é por acaso, a probabilidade é impensável. Então, são argumentos que trazem ainda mais o nosso Por exemplo, a pensamento. inclinação da Terra, a Não, distância. são 122. Marte não tem campo magnético, não é isso? Por quê? Teve, né? Mas agora não tem mais. Não tem Isso aí. mais, então não é possível a vida. Então, só campo magnético, a concentração de oxigênio. Se tivesse menos oxigênio, nós não respiraríamos. Se tivesse mais, esse debate aqui, eu dizia, professor, todo mundo morria explodido. Combustão espontânea. Então, são inúmeros. Então, esses argumentos do quão incrível é o planeta Terra são argumentos a favor de que a Terra é razoável dizer que a Terra foi estruturada, o universo foi estruturado de uma forma inteligente, porque por acaso pode ter acontecido, pode, mas é preciso mais fé para crer nisso do que crer na Bíblia, do que crer na Bíblia. E é uma fé dessa, não é a fé cristã não, porque a fé cristã exige evidências. É uma fé desse tipo aí, eu creio, eu penso, eu quero, eu gostaria, faz bem. A fé do tipo bíblica, que exige evidências, nos leva, de fato, para ficarmos boquiabertos, impressionados, estupefatos diante de como o nosso planeta e o nosso universo é estruturado. Só quero chamar a atenção que estamos dois aqui trazendo argumentos para o mesmo lado. É isso aí. Bom, tem aqui perguntas. Eu gostaria de perguntar para o Sérgio o que faria ele acreditar em Deus. Eu acabei de falar, eu fiz a pergunta aqui. A explicação científica para o Emanuel do Rio Grande do Norte. A explicação científica para a racionalidade do homem, como o homem passou a essa capacidade pelo processo de evolução. Não me refiro a desenvolvimento, mas ao adquirir. A Bíblia explica que essa racionalidade é por sermos imagem e semelhança do próprio Criador. Somos racionais porque Deus é racional, tal. Os animais poderiam ser racionais, mas não são. Dá para explicar isso? Não, eu queria o Sérgio, você tá falando muito. Não, mas aí essa aí é a parte de biologia que entra, né, cara? Essa parte aí como que surgiu, né, a racionalidade e tudo mais. E até mesmo também eu não estudo a evolução, né? Para falar de evolução com autoridade, né? Então, assim, eu não gosto de falar de nada que eu não entendo. Porque a chance de eu falar uma besteira é muito grande, entendeu? No que eu entendo, às vezes eu ainda falo uma besteira. Então, né, agora nessa parte aí de racionalidade, aí teria que trazer um neurocientista. Tem ouvinte ao vivo? Deixa eu dizer uma coisa importante sobre isso aí. Tá. Tem um livro de um ateu chamado Thomas Nagel, Nagel, chamado Mente e Cosmos. Ele é ateu, tá? Ele não é... Apesar que podia ser qualquer coisa, mas o pessoal gosta de dizer isso, é ateu. E ele diz assim, olha, a existência da consciência é impossível de ser explicada por um processo evolucionista. Então, a consciência, para Thomas Nagel, que mas aí só essa palavra, cara, o que é consciência? Pois é, esse refletir e buscar, a busca da verdade, por exemplo, é algo muito difícil de você entender. Por que nós buscamos a verdade? Por que pessoalmente nós buscamos a verdade?
se nem o físico busca? Se nem a ciência busca a verdade, se não a verdade pragmática, que não é verdade verdadeira. Não, mas eu falo assim, o cara escrever um negócio desse é um negócio muito complicado, entendeu? Porque ele pega algo que é muito, muito abstrato, cara. Tipo, o que é consciência? Hoje tem toda essa discussão aí. Será que a inteligência artificial pode virar algo consciente? O que é consciência? Se você pegar vários grupos de pesquisadores, neurocientistas, biólogos, dessa galera aí, né? E eu sei porque eu já perguntei para vários, cada um dá uma interpretação de o que é consciência. Então, um cara escrever um negócio desse, cara, eu acho que entendeu? Porque o que seria? Aí a não ser que ele defina, consciência para mim é isso aqui, e a partir dessa definição ele faz. Mas o que é a tal da consciência, né? É assim, é a gente fazer coisas que não tem uma aplicação prática imediata para refletir sobre o mundo. Mas refletir sobre o mundo seria uma consciência? Não, ou um tipo dela? Um tipo, mas eu estou dizendo, por que há poesia? Por que um poeta como o nordestino Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos diz assim, triste é escutar pancada por pancada a sucessividade dos segundos, ouço em sonhos subterrâneos do orbe oriundos o choro da energia abandonada, é a dor da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos, que podendo mover milhões de mundos jaze ainda na estática do nada. É o soluço da forma imprecisa, da consciência que não se realiza, da luz que não chegou a ser lampejo. É, em suma, o subconsciente aí formidando da natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Por que se faz isso? Por que se reflete sobre o desejo, a consciência, os elementos? Isso não se explica na luta pela sobrevivência. Há algo a mais. Bom, deixa eu ouvir. Algo a mais. Pelo menos uns 2 ouvintes pra gente concluir. Bora lá, solta aí, Rafa, por favor. Please, se vous plaît. Paz, Senhor, pastor. Irmão Wilson aqui da Assembleia de Deus, Mistério do Belém. Queria ver com o pastor a questão do ateu com relação às profecias bíblicas. Como que o ateu consegue responder isso? O cumprimento das profecias bíblicas. Qual a visão do ateu com relação a esse fato que comprova a veracidade da palavra de Deus e a veracidade do que Deus falou pelos profetas? Essa é uma pergunta. Vamos embora lá. Você manja alguma coisa disso aí? Eu não entendo absolutamente nada de Bíblia, viu, galera? Nada. Eu sei, como eu falei, o negócio de Bíblia é o seguinte. Você acredita na Bíblia? Cara, não tem como não acreditar num negócio que foi lá escrito e tal, entendeu? Agora, são as interpretações, né? São as interpretações que são dadas. Então, talvez para um grupo a interpretação que é dada, ela confirme as profecias, para outro não confirme. Mas aí, cara, a Bíblia aí é com vocês aí. Eu só faço... Perdão, professor, eu interrompi o senhor, não? Não, manda bala. Eu só faço uma distinção entre 2 tipos de crença. Existe a crença e existe a crença proposicional. A crença proposicional não recebe tantas interpretações teológicas. Por exemplo, se eu disser assim, o copo está sobre a mesa. Isso é uma afirmação proposicional. Ou o copo está ou não está sobre a mesa. Vamos buscar as evidências. Agora, se eu digo assim, eu creio em Jesus, isso quer dizer que é uma disposição minha, isso não é proposicional. Isso é um elemento volitivo meu. Eu entreguei minha vida a Jesus. Então, as profecias proposicionais também podem ser analisadas do ponto de vista intelectual, porque preveem, séculos antes, fenômenos que acontecem. Por exemplo, Jesus previu fenômenos que a gente vê hoje, né? Ele falou do aumento de terremotos, de tantas outras coisas. Não, mas aumentou, isso é muito genérico. Aumentou consideravelmente. Não, mas aumentou aonde? Porque terremoto aí é minha área, então vamos lá. Aonde que aumentou? Aqui na Terra. Não. Então o que aumentou? O número de pesquisas? O número de terremoto aumentou? Mas quanto que era? Quantos terremotos tinham antes? Aí agora então, vamos para a história. Então você tem na história alguns terremotos documentados. Então, nos últimos 200 anos, nós tivemos muito mais terremotos documentados do que os 2 últimos 1000 anos. Documentados, tudo bem. Porque vamos pegar lá na época de Jesus, 2000 anos atrás, se tivesse acontecendo um terremoto aqui no Chile, eles nunca iam ficar sabendo lá que estava tendo. Não, mas aqui no Chile dá para saber. Não, mas eu tô falando de 2000 anos atrás. Não havia informação, né? 2000 anos atrás.
Não dá para saber lá, você fala. Isso. Né? Okay. Então, essa afirmação de que tem aumentado o número de terremoto, ela não tá de acordo. Então, mas deixa eu falar por que tá. Porque assim, se tiver acontecendo aqui no Chile, não dá para saber lá. Verdade. Há 2000 anos atrás. Okay, hoje dá. Não, ok, verdade. Mas na história não se descobriu através de arqueologia. Por exemplo, como é que a gente Terremoto descobriu? não é arqueologia. Como é que a gente descobriu Pompeia? Não, aí é arqueologia. Terremoto não é. Não, mas Pompeia também foi terremoto. Não, Pompeia foi vulcão. Vulcão e terremoto. Vulcão e terremoto. Aí nós... Pompeia foi um terremoto. Não, aí é o que, seguinte... teve o vulcão. eu vou explicar para o senhor. Certo, Vou explicar vai. para o senhor. Que é o seguinte... regiões onde você tem vulcão, e aí Vesúvio é quase minha especialidade, entendeu? Regiões do mundo onde você tem vulcões, você tem o que a gente chama de enxame de sismos, entendeu? Por quê? Que são pequenos... Embaixo do vulcão você tem uma câmara magmática. Antes do vulcão entrar em erupção, aquele magma ali ele começa a se movimentar. Na movimentação desse magma, você começa a ter uma série de pequenos sismos ali. Alguns podem ser um pouquinho maior, outros não. E o nome que se dá a isso é? Não, terremoto. Pronto. Mas aí você tem milhares. Então pronto, aí em Pompeia não foi um terremoto, não. Aí foram milhares. Aí se for ver assim, por exemplo, então, ontem, vou falar só de ontem. Eu como leigo, é terremoto. Não, e beleza. É o vulcão. Mas aí eu vou falar porque aí é a área que eu estudo mesmo. Por exemplo, ontem mesmo, na Islândia, do lado de um vulcão, teve mais de 2.000 terremotos. Entendeu? E aí você pode falar que o número está aumentando? Não sei, porque lá no Vesúvio pode ter tido 5.000 terremotos. Entendeu? Entendi. Eu então, acho que essa questão aí de aumentar o número de terremoto, isso aí não condiz com o que a gente mas aí só para fechar esse... E o Vesúvio também, não, só para terminar o Vesúvio, porque aí o Vesúvio é minha parte. Aí vocês estão falando aí de Bíblia. De teologia você escuta agora. Não, agora falou de Vesúvio, vulcão é comigo, cara. Vai. Aí o que acontece? Você falou que Pompeia foi terremoto e vulcão. Sim. Não, o que acabou com Pompeia foi o vulcão. Os terremotos, na verdade, eles chegaram a avisar. Porque antes de ter uma grande erupção vulcânica, você tem uma grande concentração de terremotos. Algumas pessoas ali tinham essa ideia e conseguiram fugir. Mas o que acabou mesmo com Pompeia e Herculano foi o Vesúvio. Tá, então vamos lá. Eu citei o Vesúvio, que é Pompeia, né, a destruição de Pompeia e tal, e através da arqueologia é que se... Descobriu a cidade. Que se explica exatamente, porque a cidade foi inundada e tal, tudo mais, enfim. Então se explica. A arqueologia também podia explicar terremotos aqui no Chile. Mas, não pode. Pastor César, por causa do seguinte, a arqueologia, ela vai até um limite, entendeu? Terremotos, a gente não pode afirmar que hoje... Então só pode explicar se for muito grande. A gente não pode explicar que hoje tem mais terremoto do que a Terra Jovem, por exemplo. A Terra Jovem era só terremoto, todo dia centenas de milhares de terremotos, entendeu? Hoje a gente tem um número... Na verdade, durante a história do planeta, o número de terremotos deu uma diminuída, entendeu? Volta aí. Porque no começo tinha muito mais. Agora, só pra gente deixar claro isso, cara, existe uma grande questão que é arqueologia, geologia e paleontologia, que são 3 coisas que são muito parecidas, só que muito diferentes. Então a arqueologia, ela vai atrás de coisas muito recentes, entendeu? Então é uma Pompeia, Herculano, coisas ali da Bíblia, onde Jesus passou, lá em Jerusalém, que você vê uma parte ali da cidade, tudo. Isso é arqueologia. Paleontologia mexe com bichos, fósseis e tal. E a geologia, que aí é o meu caso, aí é coisas da história do planeta. E aí nós estamos falando da escala de milhões de anos, entendeu? Ok. Então, Sumanei. Não, as profecias de que eu falo são as que são cumpridas em Jesus Cristo. Então há um estudo intelectual disso, que é bem objetivo. No caso que o pastor César trouxe, depende realmente que terremotos, que grau, onde. Agora, mas você não pode dizer, cara, que na Terra, quando a Terra estava se formando, que tinha centenas de milhares de terremotos, hoje tem mais. Não tem. Eu não disse isso. Não disse. Não. Isso, eu não disse. O que eu estou dizendo é que Jesus Cristo é alguém em quem as profecias do Antigo Testamento se cumprem. E com fatos objetivos, onde nasceu, se quebrou osso, quando morreu, de quem... Então, esses fatos objetivos, que são crenças proposicionais,
são cumpridas em Jesus Cristo. E isso também é um estudo que diz, da parte da estatística, que seria inimaginável que tivesse sido por acaso. Assim, livros que foram escritos 800 anos antes de Cristo, como Isaías, Daniel. Então, assim, só para deixar intelectualmente, não é questão de você ser crente ou não. Você pega o livro lá, tem uma previsão que não cabe interpretação muito diversa e é cumprida em Cristo. E essa coisa de interpretação diversa de um texto não é peculiaridade da Bíblia, não. Qualquer livro escrito por um ser humano, então pronto. Eu fiz filosofia, as pessoas passam a vida estudando um... E brigando, né? E brigando, porque um parágrafo, né? O cara passa a vida inteira discutindo um parágrafo. Um fragmento. O cara veio especialista numa frase. Eu tinha semestre de aula, professor, que era com base em um parágrafo. A Bíblia tem muito menos. Último áudio de hoje. E outra coisa, o fato da Bíblia ter várias traduções, o povo acha que isso é ruim para interpretação. Não. Ruim se só tivesse uma tradução. O fato de você ter várias, você pode compará-las, se você não fala as línguas originais, e chegar à melhor interpretação daquele texto. Bom, vamos lá. Último áudio de hoje. Solta aí, Rafa. Que a paz de Deus esteja com vocês. Eu sou Flávio, da região de Garanhuns, interior de Pernambuco. Acompanho o Sacani nas redes sociais, muito baixo, nos debates, o admiro muito. É um cara super inteligente. Eu acho até que ele tem um pouco do DNA de Albert Einstein. Mas eu queria dirigir-lhe a pergunta. Sacani, você tem plena certeza do ateísmo que você professa? Isto é, de vez em quando não surge na sua mente alguma interrogação ou um tipo de percepção, por distante que seja, da metafísica? Boa pergunta, viu? Bora. Não é só você. Muita gente já me perguntou isso, né? Pô, mas você tem certeza? Cara, sim, é porque eu acho que essa dúvida cria na cabeça do pessoal, porque eu não sou um militante do ateísmo, entendeu? Eu não fico aqui, cara, eu quero te convencer. Eu não tô aqui. Aliás, uma outra coisa, pessoal. Querendo fazer todo mundo virar ateu. Exatamente. E eu não quero convencer você de que Deus não existe, entendeu? E nem o senhor, ninguém, entendeu? Eu acho que isso é que cria uma dúvida. Pô, mas será que o Sacani é ateu mesmo, cara? Porque eu acho que talvez as pessoas estejam acostumadas com um ateu mais militante, né? Ou um cara que quer, não, eu quero convencer que Deus não existe. Cara, eu não quero convencer ninguém. Primeiro, eu não quero convencer ninguém de nada, né? Muito mais de que Deus não existe. Na minha cabeça, cara, eu tô tranquilo com o meu ateísmo, entendeu? Eu tô sossegado, eu busco as explicações pela parte científica, por evidências aqui, como a gente está falando e tudo, e não por essa parte aí que você falou, metafísica, entendeu? Como o pastor me perguntou, né? Quando que eu poderia começar a acreditar em Deus, né? Talvez se chegasse num entroncamento de coisas e só, tipo, a metafísica pudesse explicar. É aí, quem sabe, eu poderia. Mas, cara, eu tô tranquilo, porque eu tô tranquilo comigo mesmo, vamos dizer assim, entendeu? E você também não tá fechado a isso, né? Pode ser. Não, e gosto de conversar também, acho que as conversas sempre são válidas, e mesmo porque eu não quero, igual vocês também, ninguém que tá querendo me convencer de que Deus existe, a gente tá simplesmente conversando, então isso que é legal pra caramba. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, né? Se eventualmente no futuro uma pessoa na posição do professor Sérgio ou ele mesmo resolver ser alguém que não quer convencer ninguém e resolver ser cristão, vai dar certinho, vai caber no modelo do cristianismo. Porque a Bíblia diz pra gente que é cristão, professor, que não cabe a nós o convencimento também. Ah, sim. A Bíblia diz que cabe ao Espírito Santo. É interessante isso. Então, assim, nós estamos juntos também nisso. Tá aí, ninguém quer convencer ninguém aqui. Tem um cara mandando a pergunta de 2 em 2 minutos aqui. A mesma pergunta. Ó, ele faz o seguinte, ó. Pergunta pro Sacani por que ele faz oração dentro do avião. É verdade? Ah, não, mas aí, cara... Não, é verdade, sim. É verdade. Aí, não, você faz oração a quem? Então, sim. Como é que é isso? Então, vamos lá. Existem momentos que você da vida... Exatamente. Existem momentos delicados da vida. Que a gente deixa o ateísmo de canto um pouco. Ele diz assim, eu sou ateu, mas não sou burro. Exatamente. Eu sou ateu, mas não sou besta. Que é isso? No avião, você vai me dar bobeira? Tem momentos na vida... Vai que... É lógico, ué. Deixa eu estar do lado dele. Tamo junto aí, cara. Me segura aqui agora, entendeu? É isso, cara. Eu sou ateu, mas eu quero que o piloto seja cristão. Bora lá, vamos. Exatamente, mas é isso mesmo, cara. Tem momentos da vida que isso aí vira uma discussão muito pequena. Mas isso é verdade mesmo? Você ora mesmo?
Quem que perguntou? Tem um nome aí? Tem, deixa eu achar aqui. Um nome aí, ó, estampa, não sei o que lá tal. Acho que é uma empresa, porque eu acho que ele já viu eu contando várias histórias minhas com o negócio de avião, entendeu? Que eu não gosto de voar, que já tive vários problemas e tal. E aí o pessoal fala, cara, na hora ali, cara, você se apega a qualquer coisa, cara. Na hora ali, você vai falar o quê? Tá louco. Sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo? Uma vez, faz muitos anos, eu fui para uma pizzaria com um amigo da faculdade que tinha sido curado de um câncer. Aí a gente na mesa da pizza, ele era ateu, né? Aí ele pediu a pizza lá, aí ele contando do câncer dele, aí disse, olha, quero dizer, viu, Tasso, eu sou muito agradecido. Eu fiquei esperando o que ele ia dizer. Eu sou muito... Aí ok, ele parou assim, não, aí eu disse, então, vou dar uma sugestão para não ficar esse silêncio, né? Vamos lá, as poeiras cósmicas, as estrelas, tem Tem vários aí pra você escolher. Escolhe um aí. Bom, Tasso, quero te agradecer por ter participado com a gente aqui. Obrigado mais uma vez. É uma bênção que a sua presença aqui aconteça mais vezes. Eu que agradeço ao pastor César, ao professor Sérgio, pela oportunidade aqui de nós conversarmos, né? Claro. Questões assim muito profundas, importantes, né? Os que estão me ouvindo aí, eu tenho um Instagram Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO, em que lá eu tento apresentar as razões para a fé, tanto do ponto de vista da ciência, como também da questão cultural, né? Contra os ditames do comunismo. Então, estamos aí no Instagram. Então, Deus abençoe a todos. Obrigado. Sacane, muita gente, cara, ó, por exemplo, pergunta, pelo amor de Deus, aí entre aspas ou não, ao Sacane se ele vai voltar, porque a gente amou muito esse cara, pastor, muito bom, esse debate, altíssimo nível e tal. Queremos parte 2, pelo amor de Deus, aquela. Tá aí a Carla lá de Osasco. Sacane, cara, obrigado pela presença aqui. Deus abençoe e volte mais vezes, mano. Obrigado, volta aí, só me chamar que eu volto. Eu não sabia, eu fui te marcar, seu arroba não é Sérgio Sacane. Não, meu arroba não é Sérgio, tem vários, viu, galera? Tem várias pessoas aí que usam o meu nome, tá? O meu único Instagram chama-se Space Today. É só esse, tem Sérgio Sacane, eu acho que tem um que é Sacane. Eu acho Sacane isso aí, mano. Tem vários, tá? Mas o meu é o Space Today. Posso fazer um jabá aqui? Agora! Ó, vou chamar todo mundo que tá aí. É o seguinte, ó. Eu tenho meu curso, né, de astronomia e tal, mas eu tenho um curso de pós-graduação também a gente chama de geologia planetária. Ó que maneiro, que é planetologia. Então é estudar a origem da Terra, da Lua, dos planetas, mundos oceânicos. Será que tem vida em Encélado, em Europa? O que tá acontecendo ali e tudo mais? Tô lançando minha nova turma de pós-graduação. Então, hoje à noite tem live no meu canal, lá no Space Today, para você entender. Eu vou mostrar a ementa do curso. São muitas e muitas horas de curso. Tem diploma. Tem uma galera que já se formou. A gente fez um congresso há 2 meses atrás, aqui em São Paulo. Trabalhos, assim, excelentes mesmo. Nós vamos publicar um livro depois com tudo. Então, se você quiser estudar aí, ó, geologia planetária, venha. Será muito bem-vindo. Hoje à noite vai ter aí, a partir de hoje, 3 lives aí no meu canal pra gente mostrar o curso, como que é e tudo mais. É só entrar no canal do YouTube? É só entrar no canal, só lembrando que é um curso de pós-graduação. Então a pessoa tem que ser graduada, não é um curso livre, não. Tá? Ele é reconhecido pelo MEC, tudo bonitinho, tem universidade, tudo, tá? Então, obrigado. O horário? Horário hoje, hoje, amanhã e depois, das 7 às 8 da noite. Legal. Tá lá no Space Today. Você vai estar lá no teu lugar, né? Teologar. Do pastor Tarlis, né? Tarlis. Hoje está às 19 horas a live? Acho que é 19 horas Teologar, nós iremos falar sobre o comunismo, cristianismo e comunismo. Ó, Ele não falou que horário, mas o senhor pode ser até ateu, mas não seja comunista, não. Bom, gente, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Tem aí o pessoal perguntando se ele topa parte 2 com o Dr. Adalto Lourenço, Dr. Tassos e Eberlin. Bora lá e tal, é isso aí. Mas bora, topo. Participo sim, pode me chamar que eu venho. É nóis, tamo junto. Rafa, obrigado a todos vocês. Eu fico por aqui. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.